Fala, meus amigos, nós aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que da pandemia para cá ele ficou muito constante. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre audiência por videoconferência, audiência telepresencial e audiência híbrida. Qual a diferença entre elas e como que ocorre o procedimento? A gente sabe que antes da pandemia isso acontecia de forma muito vaga, muito rara. Não era constante, um caso ou outro que alguns juízes, na verdade, estabelecia, por exemplo, eu já vi casos antes mesmo da pandemia, em 2019, de juízes pedirem para fazer uma videoconferência, fazer constar em ata, porque, na verdade, alguém precisava ser ouvido naquele momento, até mesmo um participante que estava na empresa e não poderia estar presente. Então, o juiz, como uma forma ali de trazer a verdade do processo, ele perguntou se teria alguém que poderia naquele momento testemunhar. A parte disse que sim, ofereceu o número, ele ligou, fez uma videoconferência e conseguiu fazer daquele ato ali um ato válido, uma audiência à distância, com, na verdade, uma testemunha que participou do ato antes mesmo de tudo que aconteceu. Depois da pandemia, isso se tornou, na verdade, uma necessidade. Por quê? E, de certa forma, eu particularmente gostei, achei que veio de uma forma positiva, porque, por exemplo, hoje a gente tem uma necessidade muito menor de estar viajando. Hoje, por exemplo, eu atendo em todo o Brasil, eu tenho a capacidade de atender em qualquer canto do Brasil, exatamente por essa facilidade que a internet nos trouxe. E agora, então, depois da pandemia, isso veio a se consolidar porque foi uma urgência, tinha que ser algo, precisava ser estabelecido de forma rápida e a justiça não podia parar. Imagine se nós estamos aí há mais ou menos 2 anos, né, com todo o processo da pandemia, às vezes volta um pouquinho ali os atos presenciais, depois são suspensos, exatamente pela necessidade, da quantidade de pessoas infectadas, por conta da multiplicidade, né, da forma com que o vírus ele se transforma, né, porque essa mutação me parece que não para, mas enfim, a gente tem vencido. Mas o fato é que, se nós estivéssemos com a justiça parada, imagine como que estaria o mundo. Então, não poderia parar, algo precisava ser feito e de forma urgente, e que graças a Deus foi feito de forma urgente, com toda deficiência inicial, com toda dificuldade inicial, mas as pessoas foram aprendendo, os advogados foram aprendendo, as próprias pessoas foram aprendendo. Isso por quê? Porque nós entendemos que o mundo virtual, a vida virtual hoje é uma realidade, não tem para onde correr. Já era antes da pandemia. A pandemia, na verdade, fez com que isso se consolidasse, com que todos nós, operadores do direito ou de qualquer outra área, por exemplo, hoje nós temos aí médicos que fazem atendimento à distância, né? E tantos outros profissionais, psicólogos, psiquiatras, fazendo atendimento virtual à distância nesse tempo. Então, nesse sentido, eu acho que foi algo positivo, em que pese a resistência de muitos colegas, eu até compreendo, com argumentos de que isso aí o ato pode... com questão relacionada à lesividade do ato. Então, alguns colegas, eles ficam com receio, eles questionam, eles reclamam. Alguns, na verdade, reclamam mesmo porque tem resistência ao novo. E eu acho que a gente tem que se adaptar. Sabe, eu lembro que quando eu era novo, eu lembro que meu pai falava muitas vezes: naquele tempo era assim, naquele tempo era assado, quando eu era um garoto. Então, hoje a gente vê também, por mais que a gente esteja advogando há alguns anos, a gente vê que a gente precisa se adaptar, e sempre vai ser assim. Assim como a gente precisa se adaptar e conhecer a lei, não tem para onde fugir. A tecnologia é uma realidade, o mundo virtual é uma realidade, e ele precisa... nós, como operadores do direito, precisamos nos adaptar, se acostumar e aprender a se utilizar isso. Eu, particularmente, eu gosto, sim, dessa facilidade, dessa não necessidade de se mobilizar de um lugar para outro. Por exemplo, hoje eu protocolei uma ação na sexta-feira, e eu vi que o PJE da Justiça do Trabalho teve uma reformulação, e lá você já tem, né, a opção
de que o processo ele possa tramitar 100% online, ou seja, 100% virtual. Então você tem essa opção de fazer todas as audiências por videoconferência ou na modalidade telepresencial, e a gente vai ver aqui a diferença dessas duas modalidades, embora muitos colegas, inclusive eu no passado, também achava que era a mesma coisa, mas não é, tá certo? Não é. A audiência telepresencial ela ocorre de uma forma, a audiência por videoconferência de outra forma e a audiência híbrida de outra forma, tá certo? Então, meus amigos, a resolução 354 do CNJ foi publicada em 19 de novembro de 2020, exatamente para tratar dessas questões, deste tipo de audiência. E como eu disse, reafirmo, é uma realidade no nosso meio, não tem para onde correr. Então vamos procurar nos adaptar e fazer o que tem que ser feito. Não adianta ficar reclamando, ficar cheio de mimimi. Eu vejo muitos colegas aí reclamando desde o início. Não, vamos nos unir. Ninguém vai fazer audiência por videoconferência. Isso é um absurdo, que não sei o que. O tempo foi passando e as pessoas foram vendo que não ia voltar logo. E aí pronto, o que foi que aconteceu? Todo mundo teve que começar a fazer, a se adaptar. E alguns dos que não queriam e que são aqueles que de certa forma entenderam que de certa forma foi positivo, facilitou um pouco mais a nossa vida, em que pese, claro, tem alguns riscos, né, de alguns colegas que procuram de certa forma ali usar de artifícios para poder macular a verdade, enfim, infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que procurar, a gente enquanto advogado, da melhor forma possível, tá? A gente não precisa se envolver tanto no processo, embora a gente queira ganhar. Cada pedido que a gente faz, a gente quer ganhar, a gente quer trazer, mas não adianta a gente também ficar procurando vencer com inverdades, né? Eu parto do princípio de que a gente tem que lutar pelo direito do trabalhador, do empregador, mas dentro de uma verdade, tá certo? Dentro de uma verdade, porque senão é um pouco complicado. A gente trabalha com a lei, um ato que a gente faz, um ato que a gente acompanha, um processo que a gente defende, uma causa do cliente, a gente tem que lutar para que esse ato ele não tenha nenhuma lesão, por assim dizer, né? Para que a gente possa cada vez mais poder se utilizar desses benefícios que vêm com um procedimento como esse, uma audiência por videoconferência. Porque há um benefício, é inegável que há um benefício de você chegar de manhã e estar no seu escritório. Às vezes eu saía para fazer uma audiência por videoconferência, tão somente para chegar lá, e pior ainda quando era uma audiência só. Você sai de manhã cedo, vai para o tribunal, aqui onde eu moro é um pouco distante, vai para o tribunal, chegando lá, você aguarda o horário da sua audiência, que às vezes dá uma atrasada e tal, se não for a primeira, ou até porque o juiz atrasou na chegada, enfim. E quando chega na hora da audiência, se não tiver acordo, você senta 5 minutinhos, você levanta, porque você senta, tem proposta de acordo, doutor? Não tem. O juiz vai marcar uma nova audiência, ou vai designar uma perícia, se for o caso, e marcando a nova data para a próxima audiência, ou vai deixar o processo suspenso se tiver perícia, e você já tem que se levantar e sair. Só que nessa brincadeira, você perdeu aí no mínimo 2 horas da sua manhã, que você poderia estar no seu escritório resolvendo outras coisas, entende? Ou resolvendo qualquer outra diligência, fazendo outra coisa da vida. De repente você tem uma manhã livre, você vai caminhar, vai malhar, vai ficar com seus filhos, enfim, aproveitar, né? Então, assim, eu acho que é de forma principalmente para a audiência inicial, que na minha opinião, ela veio para ficar. Audiência telepresencial, no sentido da audiência inicial, eu acho que veio para ficar. Não tem sentido da forma que tem sido feita, né? Intima a parte, pede para apresentar contestação ou proposta de acordo, se for o caso. Se não tiver, marca a audiência. Então, eu acho que de certa forma isso veio para ficar, e eu acho que realmente tem que continuar sendo assim. Então vamos lá, vamos ver as nuances dos tipos de audiência à distância, tá certo? Essa resolução 354 do CNJ, ela vai estabelecer lá como que ocorre cada uma das audiências, em que pese, como eu falei, alguns colegas continuam achando que é a mesma coisa, audiência telepresencial, audiência por videoconferência, mas não é. Lá
na resolução vai dizer o seguinte: a audiência ou sessão por videoconferência, como comunicação, ele vai na verdade dizer o que é. Então ela é uma forma de comunicação à distância realizada em ambientes de unidades judiciárias. Então a audiência por videoconferência, em que pese você faça de uma forma virtual, ela precisa acontecer na unidade judiciária, no tribunal. Então você continua saindo da sua residência, você vai para o tribunal. Vamos lá, vamos esquematizar aqui. Você chega no tribunal, o juiz ele está em outro local, de repente em sua casa, e você, parte, advogado, vão para o tribunal para prestar o depoimento, para participar ali daquele momento da instrução processual. Então, em que pese seja virtual, mas esse virtual vai acontecer numa sala determinada lá no tribunal, tá certo? Então, essa é a audiência por videoconferência. Já a audiência telepresencial, essa sim, ela é feita fora do ambiente do judiciário, fora do tribunal. Como, por exemplo, eu estou aqui no escritório, eu posso fazer essa audiência aqui do meu escritório, o juiz da casa dele, o advogado da outra parte na casa dele ou no escritório, e assim sucessivamente. A própria parte pode estar na sua residência, as testemunhas cada um em sua residência, tá? E a gente vai falar aqui sobre essa separação entre a oitiva de cada uma das partes e da testemunha, tá bom? Então, a audiência telepresencial, essa sim, pode ser feita na nossa residência, no nosso escritório, ou seja, fora do ambiente judiciário, fora do tribunal, tá? Por videoconferência no tribunal, embora a audiência seja virtual. E a audiência híbrida, como é que ela acontece? A audiência híbrida é aquela audiência em que parte das pessoas que compõem aquele ato, advogados, partes, juízes, alguns vão estar presencialmente na audiência. Vamos dizer, o juiz está lá presencialmente, a parte reclamada e o seu advogado presencialmente, a parte reclamante presencialmente, o advogado reclamante está no escritório e vice-versa. As duas partes podem estar presentes e os advogados nos seus escritórios e o juiz no ambiente do tribunal. Então essa é a audiência híbrida, onde algumas pessoas vão estar lá presencialmente, outras virtualmente. A parte e o advogado podem estar virtualmente, mas a testemunha ela está lá no tribunal para prestar o seu depoimento. Então essa é a audiência híbrida. Então, recapitulando, a audiência por videoconferência ela ocorre na sede do tribunal, em uma sala determinada, porém de forma virtual, certo? O juiz vai estar lá virtualmente, a parte vai lá prestar o seu depoimento, enfim. A telepresencial, as partes estão fora do ambiente do tribunal. Juiz, partes, advogados estão fora. E a híbrida, alguns componentes, algumas pessoas estarão presencialmente no tribunal e algumas pessoas estarão virtualmente participando do mesmo ato de audiência, tá certo? Então, assim, uma das coisas, um dos pontos que é importante a gente saber é que tanto a audiência telepresencial quanto a audiência por videoconferência são equiparadas às audiências presenciais. Ela tem o mesmo rito, as mesmas ocorrências, o mesmo tempo de cada coisa. A qualificação da testemunha, por exemplo, a contradita é feita no mesmo momento, independente de ser virtual ou presencial. O rito processual em que a audiência ocorre é o mesmo. A diferença é só que nós temos que nos adaptar a essas questões tecnológicas e estar num ambiente separado. É importante que você sempre alerte ao seu cliente, ao reclamante, reclamado, se ele não estiver no mesmo ambiente que você, que ele procure estar em um ambiente que ele esteja sozinho, sem barulho. Alguns juízes pedem para a parte ali girar o celular e mostrar que não tem ninguém do lado dela, orientando ela, enfim. Mas alguns outros juízes pedem
para que a parte, no momento em que ela é compromissada, que ela também se comprometa em afirmar que ela está num ambiente sozinha e que não tem ninguém, e se isso acontecer, o juiz vai tomar as providências ali de suspender o depoimento, ou se for testemunha, de repente, de punir a testemunha, de interromper o depoimento dessa testemunha, enfim. Então é sempre importante que você se atente para o fato de que você precisa orientar ao seu cliente, por exemplo, se você não está no mesmo ambiente que ele, que a testemunha, que ele não coloque a testemunha no mesmo lugar que ele está, nem próximo, para que a testemunha possa ser ouvida. Então essa testemunha é importante que ela esteja de repente na casa dela, que o reclamante esteja na casa dele, que você esteja no escritório. O reclamante ele pode estar junto com você? Pode, sem problema nenhum. Às vezes eu faço audiência, a testemunha vem para cá e o reclamante vem. Então eu tenho uma sala aqui anexa, essa testemunha vai ficar lá, e na sala virtual, onde o servidor vai estar acompanhando que não tem ninguém do lado dela e que ela também não está ouvindo o que está sendo dito na audiência, para que ela possa participar sem problema nenhum. Certo? Então você tem que fazer de tudo para que não ocorra um problema no decorrer da audiência. Às vezes você tem uma testemunha importante, se você vacilar nessa questão da arrumação do local das partes da testemunha, de repente uma testemunha sua pode não ser ouvida e prejudicar o seu processo. Então é importante que você esteja atento a isso e que você possa orientar o seu cliente para que essa testemunha ela fique em um lugar em separado. Da mesma forma que você faz uma entrevista com a testemunha, que você tem uma conversa antecipada à audiência, uma conversa antes de iniciar a audiência, é importante que você tenha, ainda que seja virtualmente, para que você possa saber se essa testemunha ela realmente vale a pena ser levada para a instrução. Porque se é uma testemunha dessa, ela não sabe o que é necessário para provar, então, como eu já disse outras vezes, é melhor que você nem leve. Entende? Então, fica aí esses alertas. Um outro ponto, tá? Que a oitiva das partes das testemunhas serão gravadas em um arquivo audiovisual e depois vai ser disponibilizado, certo? Por quê? Porque depois da sentença você tem lá a oportunidade de ir lá rever, o que para mim, aí já entrando na parte da necessidade ou não de transcrição da ata, em que pesa a maioria dos juízes já ficaram tranquilos, já não querem mesmo transcrever a ata, porque adianta a audiência, sem precisar ficar parando para transcrever o que está sendo dito e tal. E talvez as pessoas pensem o seguinte, muitos defendem que o áudio ele é mais completo, não tem como dizer que a pessoa não falou, que falou uma coisa e falou outra, porque por vezes, na verdade, acontece na ata de audiência, você faz uma pergunta, o juiz ele reformula a pergunta, lança de outra forma que não vai extrair a resposta que você necessita, tá? E quando vem a resposta, às vezes também o juiz ele muda na hora de colocar na ata, disse que, e aí fala de uma outra forma. A título de exemplo, uma vez eu perguntei a um cliente, recentemente, numa audiência, que ele, na verdade, ele trabalhava viajando, ficava vários dias, né? E aí eu perguntei à testemunha se ele tinha conhecimento, se o reclamante trabalhava na própria cidade ou se viajava. Viajava. Tá bom. E ele passava, aí eu perguntei assim, e ele passava mais de... Na verdade, eu não lembro agora. Eu perguntei de forma a extrair por quanto tempo ele ficava. Tá, ele viajava. Eram cidades próximas? Não, eram cidades com, às vezes, mais de 500 quilômetros. Tá bom, e nessas cidades com mais de 500 quilômetros, ele voltava no mesmo dia, ele ficava mais de um dia? E aí ele falou, não, ficava por mais de 3 dias. Ela disse assim, ele viajava 3 dias. Só que não viajava 3 dias, ele viajava e ficava fora 3 dias, entende? Então acontece essas coisas, e aí você, advogado, tem que estar atento ao que está sendo transcrito. Então quando você tem a gravação audiovisual, você não tem esse problema, bem da verdade, mas aí nós temos um outro problema, que é o seguinte, quando a ata está transcrita, você não vai precisar
assistir a audiência toda. Às vezes você tem lá uma audiência de 2, 3 horas, assistir toda a audiência para saber qual foi o momento que aquela testemunha ou que a parte disse determinada coisa que o juiz não observou. Entende? O próprio juiz, na hora de sentenciar, ele não vai ficar lá 3 horas ouvindo isso. Quando está escrito, ele só vai olhar ali, ó, pegou, copiou, colou o que foi dito, pronto. Então, eu ainda defendo a necessidade de transcrição, pelo fato de que, claro, se tiver dúvida do que foi dito, vai lá, assiste o vídeo, mas o que está escrito, você adianta o lado. Até para a sentença do juiz, para você preparar o seu recurso e também para que o tribunal ele possa verificar os pontos, porque diante da quantidade de processos que o tribunal tem para que os desembargadores eles possam proferir suas decisões, naquela quantidade, quando você vai ver lá a pauta de uma sessão de julgamento, você vê que é extensa, então certamente o juiz ele não vai ficar olhando audiência, assistindo audiência por audiência por completo para saber qual foi o momento que disse isso ou aquilo. Então isso aí eu acho que vai causar diversos problemas e eu defendo sim a necessidade de transcrição na ata, ainda que a audiência ela esteja sendo gravada e disponibilizada posteriormente, tá bom? Com todo respeito a quem pensa de forma contrária, mas eu defendo sim a necessidade de transcrição da ata, tá bom? Então essa resolução 354, ela também estabeleceu que os estabelecimentos prisionais eles devem ter um local para a realização de audiência por videoconferência. E aí talvez você pense, mas a gente está falando de direito do trabalho, não é direito penal, criminal. Mas imagine você que você pode ter um cliente que você fez uma reclamação, só que no período da audiência, na data designada para a audiência, esse cliente está preso. Por quê? Porque assaltou? Talvez. Ou não, talvez por conta de pensão alimentícia. Entende? Então, tem que ter esse local e aí essa audiência também é por videoconferência, tá? No estabelecimento prisional. Então, se isso acontecer, você tem que comunicar ao juiz para oficiar lá o local, o estabelecimento prisional onde está localizado o seu cliente, seja numa delegacia, seja na penitenciária, para que no dia e horário ele seja levado a uma sala de um estabelecimento, porque como o CNJ já determinou que tem, então esse ambiente ele deve existir lá para que essa parte possa participar da audiência. Então você tem que fazer você tem que dar essa informação e fazer esse requerimento antecipadamente, beleza? A audiência telepresencial ela vai ser determinada a partir de requerimento das partes, mas pode também ser de ofício pelo juiz. Ultimamente tem acontecido isso normalmente já de ofício, mas às vezes você tem necessidade de um processo que o juiz ele vai designar fazer presencialmente, como eu tenho alguns processos de outras cidades, então eu peço para que estes processos para o meu cliente ele seja na modalidade 100% virtual, 100% telepresencial, exatamente para que eu não tenha que me deslocar e muitas vezes o próprio cliente também não tenha que se deslocar, porque às vezes ele mora em cidade diversa da que está acontecendo, tá bom? Qualquer impedimento à participação da audiência deve ser comunicado de forma fundamentada e antecipada ao juiz. Não deixe para fazer isso na última hora, tá? Teve um problema, vai avisar na última hora, não. Informa antes, para quê? Para que o juiz analise o fato e para que ele possa despachar, se ele vai manter a audiência, se ele vai adiar, né? A não ser que seja um caso fortuito, uma coisa de última hora, aí não tem jeito. Mas se você tem conhecimento de algo que vai impedir antecipadamente, informa antes. Assim como na audiência presencial, nós já fazemos isso. Então a mesma coisa para a audiência telepresencial, tá bom? A inquirição das testemunhas da mesma forma se dá em separado. Então uma testemunha vai ser ouvida. Se tiver mais de uma testemunha, não devem ficar no mesmo local, porque quando uma estiver sendo ouvida, a outra não pode estar naquele mesmo local sendo ouvida também. Você pode até deixar essas testemunhas numa sala, informar o juízo. Por exemplo, se você tem só 2 salas no seu escritório ou em qualquer outro lugar, as testemunhas ficam lá na sala anexa, desde que elas não estejam ouvindo a audiência, e você informa ao juiz que na hora que a testemunha for chamada para prestar o seu depoimento, você vai trazer ela até a sala onde você está, certo? Você vai apenas abrir a porta para que o juiz veja você abrindo, chama ela para ela entrar na sala e ela ser ouvida, e depois a próxima separadamente, tá bom? Para que você não tenha maiores problemas.
Mais dois pontos importantes para a gente poder encerrar esse vídeo aqui sobre audiência por videoconferência, telepresencial e híbrida, é que, com a ressalva do segredo de justiça, a publicidade dos atos será sempre assegurada às partes. Então, mesmo para pessoas que não façam parte do processo, elas podem ter acesso à audiência. Assim como numa sala presencial de audiência, qualquer pessoa pode participar de uma audiência, mesmo que ela não seja parte, ainda que pode ser que solicite que essa pessoa tenha que fazer uma inscrição antecipadamente para que ela participe da audiência. Entende? Mas, como o ato é público, isso não pode ser deixado de lado pelo simples fato da audiência ser virtual. Em que pese é muito difícil pessoas de fora participar de uma audiência virtual, porque cada um participa do seu, a não ser quando é um estagiário, uma pessoa ali que quer assistir para aprender ou para de repente pegar o documento da ata informando que ele participou por conta de questões curriculares da faculdade, tá bom? Um último ponto que eu falaria é a questão da dificuldade de acesso na hora da audiência. Eu lembro que nas minhas primeiras audiências eu tive umas duas que eu tive dificuldade de acesso, caía, e aí eu fiquei super tenso, com receio do juiz, de certa forma ali, arquivar o processo, porque eu estava pelo reclamante mesmo. Mas nesse momento você tem que manter a calma, tá? Liga para a vara, informa que está tendo dificuldade, porque o juiz sabe que ainda hoje nós estamos até em momento de adaptação. Nem todas as pessoas sabem ainda manusear esses equipamentos, esses aplicativos para participar da audiência, principalmente as partes, as testemunhas, principalmente do lado do reclamante, do trabalhador, que são pessoas que nem sempre têm acesso. Uma coisa que você deve ficar ligado também, quando estiver pela reclamada, às vezes você está com pessoas que são pessoas de um nível intelectual, de alto nível intelectual, são pessoas que têm acesso a reuniões virtuais, fazem reuniões virtuais no seu trabalho, no dia a dia, e aí na hora H o advogado vai lá e peticiona e diz que a parte não tem como participar de uma audiência por telepresencial, porque vai ter dificuldade de manusear os equipamentos tecnológicos, enfim. Isso é verdade. Tem juízes que não aceitam isso, tá? Então, normalmente se são pessoas de nível superior, essas pessoas hoje em dia, a maioria das empresas fazem reuniões por videoconferência, reuniões virtuais. Hoje mais do que nunca acontece isso. Então não justifica essa fundamentação de que a parte não pode participar porque tem dificuldade de acesso, porque a própria empresa pode disponibilizar. Se você tiver pelo reclamante, eu acho que se você já quiser dar andamento ao seu processo, enfim, você vai impugnar nesse sentido, sabe, informando, a não ser que essa testemunha realmente seja uma pessoa ali também trabalhador, que não tem acesso, que esteja em casa, que não esteja trabalhando, enfim. Tá bom, meus amigos? Então fica aí, um forte abraço, tá? E eu espero que tenha sido proveitosa esse nosso vídeo aqui. E te peço aí que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal se você não está inscrito, tá bom? E que você compartilhe com aquele amigo que também é advogado, que está iniciando sua carreira, porque a nossa ideia aqui é compartilhar o conhecimento. Tá? Eu entendo que o conhecimento ele só é multiplicado quando ele é compartilhado. Já que nós estamos na era do compartilhamento, então faça a sua parte, tá bom? Deixe o seu like, serve aí o garçom, eu aqui sou o garçom e você é quem está sendo servido. E a gente continua se vendo por aqui, tá bom? Forte abraço e até mais.